Gente, eu vou compartilhar aqui para vocês o meu slide. Boa tarde a todos e a todas. Espero que todos estejam bem. E eu lembro que da última vez a gente se encontrou, mas para quem não me conhece, sou o professor Paulo André. Atuo na área de redação, eu corrijo textos, eu leio os textos de vocês. Mas hoje a gente vai cumprir a missão de fazer essa revisão aqui acontecer. Na última aula a gente teve um problema de conexão e eu lembro que a gente parou bem na parte que a gente ia falar de tese. Vamos recordar um pouquinho? Para caso alguém tenha esquecido. Tá tudo bem o áudio, o slide? Se não estiver, por favor, me mandem, tá bom? Boa tarde, Giovana. Bom, gente, acho que é mais. Lembra que eu mostrei isso aqui para vocês? Que a nossa redação ela é dividida basicamente entre aquilo que a gente escreve, entre aquilo que a gente apresenta como repertório sociocultural, a forma como a gente organiza nossas ideias, a forma como a gente se posiciona e a forma como a gente promove uma intervenção, promove medidas para combater esse problema. E aí eu dei esse exemplo aqui para vocês que a gente estava falando na última aula sobre alimentação, que inclusive foi o último tema que vocês fizeram, né, de redação, que foi sobre obesidade e alimentação. Eu falei para vocês que, para a gente fazer uma analogia com o sanduíche, com o hambúrguer, a gente entende que o nosso texto ele é dividido, principalmente no primeiro parágrafo, em três partes. Isso aí todo mundo já sabe. Mas o que são essas partes? Principalmente a contextualização, que depois você precisa apresentar o tema, que é para justamente linkar. Lembra que eu falei lá do Coringa? Que eu falei que as pessoas utilizavam muito na introdução o Coringa porque elas sabem que não podem falar de doenças mentais, não podem falar de estigma associado às doenças mentais sem se lembrar que o Coringa sofreu isso. Foi vítima, foi alvo de uma sociedade doente que tem preconceito, que tem aversão, que internaliza, que marginaliza essas pessoas. Olha só que repertório que se encaixa perfeitamente. Sempre vai ter um repertório que vai se encaixar perfeitamente, professor? É isso que a gente tenta buscar ao máximo. É isso que vai destacar a tua redação. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que pode existir uma forçação de barra. Eu até falei para vocês. Não quer dizer que aquele repertório, só porque tem um lixo em algum lugar do filme, você encontrou que tem um lixo lá, que você pode citar em um tema sobre lixo. Porque você tem que entender qual é a problemática em questão e qual é a abordagem que você quer fazer sobre aquilo. Agora, se você entende que aquele elemento, no caso o lixo, foi o causador de toda aquela problemática, aí sim, esse repertório não tem como o corretor chegar lá e dizer está improdutivo. Por quê? Porque a contextualização, ela empurra a gente, ela já automaticamente nos coloca para o tema, que é a tese que é justamente o tema na qual a banca escolhe. E por último, a gente entra nesse debate, que é quando a gente apresenta um ponto de vista. E foi aqui que a gente parou, que eu lembro. Tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês. A contextualização, ela não pode ser minha, sim ou não? Não é a minha história que eu vou contar aqui. Vamos falar que o tema do Enem já, o tema da nossa recuperação, da nossa prova, sei lá, vai ser sobre saneamento básico. Opa, saneamento básico, bacana esse tema. Vou colocar na minha contextualização a minha rua. Posso colocar? A repertório. Depende, tá bom? A sua rua, ela foi transmitida em um jornal, em um veículo nacional. A sua rua, ela tem um problema de fato de cunho de saneamento básico. Então tem que pensar em todas essas questões. Então essa contextualização, ela não é minha. De quem é então? Ela pode ser da história. Você pode dizer que quando existiu um processo de urbanização da cidade, lembra esse processo de urbanização? Lá na Bela Época, sim ou não? Existia uma reformulação das cidades, as avenidas mais largas, querendo imitar Paris. E automaticamente a população mais pobre, que vivia em periferias, que é justamente essa ideia de centro e periferia, e marginalizar, que vivem à margem da sociedade, elas tiveram que viver aonde? Em locais sem saneamento básico, com péssimas condições de higiene, de água tratada.
de esgoto. Opa, contextualização. Eu falei sobre o tema, mas principalmente o que vai empurrar esse tema vai ser um contexto histórico. E aí eu falo, apesar de passar décadas, apesar do tempo ser diferente, o saneamento básico ainda é um problema muito persistente na sociedade. Vamos pensar aqui em um outro repertório? Quais outros repertórios a gente poderia utilizar no tema de saneamento básico, por exemplo? Quem acerta? Tac, tic-tac, tic-tac. Quais outros? Alguém me diz? Professor, posso usar o contrato social? Pode. Sem nenhum problema. O contrato social pode. Só que você vai falar de quê? Porque o contrato social ele fala sobre tudo. Sim ou não? Fala sobre esse contrato que a gente faz entre a população civil e as autoridades políticas, para que eles tenham o domínio das nossas condições básicas, inclusive o saneamento, saúde, segurança, educação, entre outras. Depende, por isso que eu falo, mobiliza um contexto histórico, que é uma área do conhecimento, que é um filme, que é uma série, que é um livro. Opa, livro? Posso falar de livro? Claro. Lembra aí de um livro que fala sobre saneamento básico? Não sei, professor, mas tem um trecho aí de Cortiço lá que fala um pouquinho sobre saneamento básico, fala um pouquinho sobre. Não, professor, não quero. Eu gosto mais de uma outra literatura. Opa, então fala aí de Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus, que fala que ela era uma catadora de papel. Preste atenção nisso. Olha só. Posso usar isso na minha contextualização? Pode. Porque ela é vítima desse processo de saneamento básico. Que contextualização top é essa, tá bom? Cheguei aqui, contextualizei, apresento o tema, os problemas de saneamento básico no país, e por último, apresento a minha tese. Qual é a causa do saneamento básico? Qual é a causa desse problemático? E é isso que a gente vai falar agora. Como estipular uma tese. Vocês estão aí? Sim ou não? Olha só, vamos voltar lá para aquele texto que a gente utilizou na última aula. E aí, lembra aqui que eu utilizei esse texto com vocês? Agora a gente vai colocar uma tese nele. A gente vai pegar o mesmo texto, o mesmo fragmento daquela reportagem e vai tentar transformar ela em uma redação dissertativa argumentativa. Olha só como ele inicia o texto. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. Opa, o que é isso? Contextualização. É quando eu trago um elemento de fora, que pode ser da proposta de intervenção, que pode ser da história, que pode ser a frase de alguém famoso, uma teoria filosófica, um livro literário, para concordar com a tese, concordar com o meu tema. Se ela acredita que a alimentação ela pode mudar o mundo, o que está acontecendo hoje em dia? Um desequilíbrio nutricional. As pessoas elas estão preferindo alimentos mais rápidos, as pessoas elas estão preferindo alimentos e não estão reparando no valor calórico, nas proteínas, enfim. De fato, a sociedade atual acelerada e sintética está recheada de problemas relacionados à má alimentação e principalmente ao peso excessivo. Desse modo, tanto a falta de incentivo familiar quanto o apelo ao consumo dos fast food surgem como as principais causas desse paradigma atual. Opa, para tudo! Para tudo. É aqui que o corretor se emociona na tua redação. Tu sabia? Se você um dia entrar numa sala com os corretores corrigindo as redações dos alunos, vocês vão ver que aqui que ele chora, ele fica arrepiado quando ele vê que uma redação tem tese. Por quê? Porque a tese ela é a parte integrante da tua redação. Ela é quase que uma obrigatoriedade, se não é uma obrigatoriedade. E olha só como ele estruturou essa tese aí. Ele apresentou dois problemas, mas que são o quê? Causas. Lembra que os problemas eles podem ser consequências de outros problemas, mas também os problemas eles podem ser causas que geram problemas. Um problema pode ser uma exemplificação. Eu falei isso na aula passada com vocês. Mas nesse aqui ele quis citar duas causas. A falta de incentivo familiar, que é o que gera a problemática, e a segunda é que existe um apelo ao consumo de fast food. Isso que é tese, galera. Tudo bem? Eu sei que é uma palavra estranha, tese. Aí eu uso
a palavra que eu quiser, mas é isso aqui que eu quero dizer para vocês. É as formas com que eu vou abordar aquele assunto. O assunto é o problema da má alimentação e do excesso de peso no Brasil. Opa, peguei o tema. Eu quero falar de causas. Você quer falar de causas? Me dá duas causas para esse problema, que são os teus pontos de vista. Tá bom, professor, você quer duas causas? Está aqui, olha. A primeira causa é que a família ela não contribui para uma formação alimentar inteligente e saudável das suas crianças, dos seus filhos, enfim, seja o que for. Opa, bacana. Esse é o teu primeiro argumento. Guarda ele aí, porque ele já está bom da forma como está. Pense em mais um, porque tu tem que ter dois argumentos de desenvolvimento. Só quer mais um? Pois eu falo agora. Bora lá, então? O segundo é que existe muito mais apelo publicitário, apelo jornalístico e apelo consumista a produtos que são mais industrializados. Você concorda comigo? Não sei, é teu ponto de vista. Me diz aí. Joga a tua tese que eu te rebato. Beleza, apresentei essas duas teses. São dois pontos de vista. Vê que os dois são causas. Os dois não são consequências. Incentivo familiar não é consequência da obesidade. É o contrário. Incentivo familiar é a causa daquele problema. Ah, professor, mas a gente pode dizer assim que... Eu já vi muita gente falando, inclusive, mas quando eu estou comendo uma comida muito calórica, estou comendo uma pizza, e eu tenho uma criança, eu sei que ela não pode comer pizza, mas ela me olha com uma cara assim, parece que ela está desejando aquela comida, professor. E eu dou para ela, né? Fazer o quê? Só que olha só como ela está educando essa criança. Por quê? Porque a criança, ela olha, claro, ela tem desejo, ela tem curiosidade. Não é porque ela está desejando aquela pizza, porque ela nem sabe o que é aquela pizza. Talvez ela nunca tenha comido, ela está acostumada a comer os alimentos próprios para a criança. E aí, quando ela olha, só que aí que acontece? Cria uma cadeia de má alimentação. A criança ela pode ter viciada, porque a gente sabe que os fast foods eles são viciantes. Por que eles são viciantes? Porque eles têm produtos mais calóricos que para a gente é muito mais atrativo. Mas não só por isso, professor. Ele é atrativo porque é um status. Você comer em um local, em um fast food, é um status. É muito mais você mostrar que você pode comer ali do que de fato você está comendo uma comida saudável que vai fazer um bem para você. Você sabe que aquilo tem consequências. É fritura, aí coisas que não têm um bom procedimento, produtos industrializados, refrigerante, mas você está ali porque existe um apelo muito forte para você consumir. Tudo bem, gente? Entenderam as causas? Olha aí, ó, para ficar mais estabelecido. As minhas causas vão se basear em dois assuntos. No primeiro parágrafo de argumentação, eu vou falar sobre a família, que a família ela não apresenta as curiosidades que deveriam ser, elas não têm um conhecimento sobre os valores nutricionais e acaba dando aos seus filhos uma alimentação não baseada nisso. E eu posso falar também que a sociedade ela tem um sedentarismo na rotina, ela tem um imediatismo. Hoje em dia, inclusive, você pode ganhar a sua vida sentada numa mesa de escritório. Você está aí assistindo, você passa horas e horas sentado assistindo aulas, não sei, resolvendo prova, resolvendo questão. Por quê? Porque o mundo moderno, a nossa sociedade, ela é totalmente diferente dos nossos ancestrais, que viviam em busca de alimento, que viviam sempre em povos diferentes. Eles tinham, com certeza, uma rotina totalmente diferente da nossa. Eles não iam passar o dia todo sentado e, no final do dia, ligar para o Uber já, para o iFood ou para o Uber Eats, é isso mesmo, ou para o Rappi, que eles iam deixar a comida na porta de casa, embalada, lacrada, higienizada, com tudo dentro. Hoje a gente tem esse conforto, a gente tem esse sedentarismo na nossa rotina. E aí a gente pode sofrer as consequências disso. Tudo bem? Mas é claro, tudo é uma questão de equilíbrio, bom senso. Não posso comer todo dia também, exageradamente. Bora lá? Opa, professor! Eu achei interessante essa redação que falava sobre causas. Mas eu não quero falar de causas. Eu sou mais na questão do impacto, sabe? Nas consequências. Eu acho que a causa, ela surpreende, mas ela não traz persuasão para o meu debate. Tudo bem, eu te respeito. Mostra para mim, então, as consequências desse problema. Professor, eu quero falar de uma causa e uma consequência. Posso? Deve. É isso que eu te peço. Essa aula de hoje é para isso. Tá bom? Se uma pessoa sair dessa aula
entendendo isso, você não sabe que eu vou sair gritando aqui do colégio. Bora lá. Mesmo fragmento de texto, modifiquei a tese porque eu quero falar agora de impactos. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. Opa, contextualização, repertório sociocultural. Não é meu, é de uma pessoa que é especialista, Bela Gil. Fundamentando a escolha de sua dieta em meio a tanto desequilíbrio nutricional. De fato, a sociedade atual acelerada e sintética está recheada de problemas relacionados à má alimentação e principalmente ao peso excessivo. Opa, parei, apresentei o tema. Bora lá, que eu estou sentindo um cheiro de tese. Eu estou sentindo que está vindo uma tese. Desse modo, a sociedade torna-se vulnerável a desenvolver não apenas doenças mais graves, que isso é uma consequência, né? Mas também estigmas sociais. Isso é uma tese. Opa, ele apresentou aí consequências, gente. Vocês conseguem identificar isso? Doenças mais graves não são causas do peso excessivo. Doenças mais agressivas só acontecem porque existe esse problema. E se elas acontecem depois desse problema acontecer, é porque isso é uma consequência, isso é um impacto. Tudo bem? Quais são essas doenças mais agressivas? A gente conhece: colesterol mau, diabetes, fadiga, cansaço, entre outras coisas. São problemas relacionados à saúde, hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas físicos, artrose, pedra na vesícula, um monte de problema, né? Refluxo, tumores no intestino e da vesícula. É tantos problemas e às vezes a gente desconhece as consequências disso. Sociedade. Lembra que ele falou que uma das causas também, além desses problemas na saúde, pode ser os impactos na autoestima da pessoa. Por quê? Porque um periódico científico publicado na Nature Medicine, assinado por mais de 100 instituições de todo o mundo, incluindo a SBCBM, constatou que o preconceito contra a obesidade compromete a saúde, dificulta o acesso das pessoas acima do peso ao mercado de trabalho. Olha só o preconceito, né? E também a tratamentos adequados. Afeta suas relações sociais e a sua saúde mental. Principalmente porque existe o quê? Um preconceito, existe um estigma. Essas pessoas que sofrem com esse problema, com esse mal da obesidade, e aí são levadas a sofrerem mais preconceito. Porque são taxadas de preguiçosa, são assim porque querem, enfim, uma série de horrorosidades que eu não vou nem falar aqui. Não cuida de si, não se ama, como é que vai amar uma outra pessoa? O que não tem nada a ver, é preconceito, é puro preconceito. Tudo bem? Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo recente agora que estava na mídia. A Tata Werneck, que é aquela humorista lá do Lady Night, ela perdeu um amigo, o Paulo Gustavo. E aí ela estava falando que ela começou a ficar muito mal. Assim, nas primeiras semanas ela não conseguiu reagir muito bem. E ela não se alimentava, ela não conseguia dormir por causa disso, né? Enfim, luto, né? Perdeu um amigo, meu Deus do livro. E aí o que aconteceu? As pessoas elogiavam ela pelo corpo dela. Vocês viram esse vídeo? Só pelo fato dela estar magra, a gente associa isso a ela estar com saúde. O que ela falou que era totalmente absurdo, as pessoas pedindo: Tata Werneck, me passa essa dieta, me passa esse produto que tu tá usando de blogueira, porque tu tá conseguindo ficar magra, amiga, me ajuda, não sei o quê. Mas não perguntavam se ela estava bem, em nenhum momento perguntavam isso. Por quê? Porque existe um padrão na sociedade de que sofrer com esses problemas de saúde não tem nada a ver com a saúde, de fato, está relacionado a uma estética, que é uma estética muito absurda, que não compromete com a realidade, né? Que não tem nada a ver com a realidade. Opa, professor, me dá aí um repertório sociocultural para saber que o senhor não está falando nenhuma besteira. Não tô, menino. Acredita em mim, olha aqui, ó. OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? Que não é fraco, não. OMS estima que em 2025, cerca de 700 milhões, é isso mesmo, produção, 700 milhões de pessoas no mundo serão obesas e 2,3 milhões estejam com sobrepeso. No Brasil, a obesidade é um dos problemas que mais afetam a população. Gente, vocês ainda estão aí? Vocês estão entendendo? Eu acho que estão. A gente tem 20 minutos
e aí já está acabando. Então, respira um pouquinho, toma uma água, que está dando certo, eu acho que está fluindo. Se vocês tiverem dúvida, não tenham medo de perguntar. Bora lá, então. Finalizei o meu primeiro parágrafo como o senhor pediu, professor. Já entendi. Segunda-feira, quando eu chegar na prova, eu vou fazer isso. Eu vou receber o tema e eu vou pensar em um repertório que vai ser a minha contextualização. Depois eu vou apresentar o tema e por último, porque eu sei que os corretores choram quando vê isso, eu vou apresentar uma tese, que pode ser duas, que é o que a gente chama de tese bifurcada, tese bipartidária, tese dividida duas vezes, tese ao quadrado, tese circular, pode ser como você quiser. Tese, tá bom? Professor, e aí? Finalizei o primeiro parágrafo. Você pode me dar aí um exemplo aí para a gente fazer a introdução, por favor, aí na camaradagem? Bora lá. Olha lá. Cheguei, finalizei meu primeiro parágrafo, já coloquei logo a minha tese, meus dois problemas. Vou precisar ir para a argumentação. Na argumentação é simples, você vai fazer o mesmo processo, tá bom? Só que agora você vai inverter um pouquinho. Se na introdução você começava com o seu repertório para fazer a contextualização, na argumentação você não precisa fazer isso. O que entra no lugar da contextualização é o tópico frasal. Tudo bem? Por quê? Porque esse repertório aqui, que era usado lá no primeiro parágrafo para contextualizar, aqui ele vai ter um outro sentido. Preste atenção, ouve bem, olha para cá, não dorme. Daqui a pouco a gente vai dormir, vai assistir as Olimpíadas, não sei se hoje tem algum jogo. Fica aqui. Tópico frasal é a ideia predominante daquele argumento. Você falou lá na sua tese que você quer falar sobre o incentivo familiar. Eu quero falar como as famílias influenciam na alimentação das pessoas. Quer falar sobre isso? Inicia a tua argumentação apontando o que é que você vai falar nesse parágrafo. É quase que você fosse dizer assim, nesse parágrafo eu vou falar sobre a importância da família na formação das pessoas. É quase que isso, tudo bem. Mas você não vai falar assim, você vai colocar assim. Nesse contexto, é importante ressaltar que a família não cumpre o seu papel de promotora da cidadania e da alimentação saudável. Opa, meu tópico frasal. Depois eu venho com o meu repertório. Eu posso colocar o repertório que eu quiser. Se eu quiser colocar John Locke, de que as crianças elas são como tábulas rasas. Posso usar, professor, essa teoria? Pode, perfeito. De que as crianças elas são vulneráveis aos exemplos. Elas vêm para o mundo e elas aprendem como uma tábula rasa, em que as pessoas vão escrevendo informações a elas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado a tudo que a gente mostra para a criança, a tudo que a gente faz, a tudo que a gente fala perto delas. Porque elas têm uma tendência a reproduzir. Não só as crianças, né? Todas as pessoas, mas principalmente as crianças. E por último, o que eu faço? Uma análise. O que é essa análise? É quando eu conformo essa ideia que eu apresentei lá na minha tese, eu vou comprovar, eu vou refutar e eu vou mostrar um posicionamento. Coloquei o meu tópico frasal. Nesse contexto, é importante identificar o papel da família na formação do indivíduo. Ponto. De acordo com a teoria tábula rasa do filósofo John Locke, as pessoas são como tábula rasas que podem ser inseridas na sociedade. Ponto. Por consequente, aí você gosta de colocar você coloca um tipo bem bonito, assim, né? Que eu sei que vocês gostam. Por consequente, a sociedade tende a. Opa, tem um bichinho aqui. A sociedade tende a negligenciar o papel da família na importância da construção de uma alimentação saudável. Ponto. Dessa forma, é indispensável que a família redobre as suas atenções em relação às suas práticas alimentares, não deixando que suas crianças consumam alimentos calóricos e que promovam a elas doenças mais trágicas. Pronto, finalizei o quê? Meu primeiro parágrafo de argumentação. Posso sair para o beijo e comemorar com a torcida. Tudo bem, galera? Vamos lá, professor, ir para o segundo parágrafo de argumentação, no caso, meu terceiro. Eu quero falar de uma consequência, eu quero falar sobre o estigma que as pessoas sofrem, que são pessoas que sofrem com esse problema de sobrepeso. Opa, então bora lá. Por outro lado, eu coloco o quê? O tópico frasal. Por outro lado, o estigma associado a essas doenças, no caso, as doenças sobre sobrepeso,
impulsionam a problemática debatida. Tudo bem? Opa! Vamos lá para o nosso repertório sociocultural? Que repertório vocês gostam de usar muito? Banalização do mal, professor. Então, bora lá. Segundo a teoria de Hannah Arendt, a banalização do mal se dá pela influência de uma ideia, muitas vezes, confirmada na sociedade. Ponto. De maneira análoga, o que acontece nas propagandas, a reprodução de um padrão, de um molde estético, de corpo perfeito, acaba por excluir as pessoas que não se adequam a ele. Dessa forma, ou nesse sentido, nesse viés, sobre essa perspectiva, é importante preservar a saúde mental dessas pessoas para que elas entendam que o problema maior atrelado à saúde delas está não só na saúde física, mas na saúde mental. Dessa forma, poderemos suprimir esse problema na atual sociedade. Pronto, consegui entender que eu tenho que apresentar um tópico frasal. Eu estou fazendo aqui rápido, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas eu apresento o meu tópico frasal, apresento uma teoria, um repertório, um filme, uma série que eu assisti, e depois comprovo essa ideia com as minhas palavras, com as minhas comprovações. Tudo bem, gente? A gente tem 10 minutos, apenas 10 minutos. Eu disse 10 minutos, produção, 10 minutos. E aí, olha só, vamos resumir tudo que a gente viu até aqui? Peguei na segunda-feira o meu tema da minha proposta de redação. Peguei ele, vou pensar, o que eu acho disso? Primeiro ponto, qual é a minha tese? Deixa eu esquematizar aqui quais são os focos que eu acho mais importantes sobre esse assunto. Depois, o que esse tema fala de fato? Bora ver se eu interpretei esse tema. Só comece a escrever um tema se você tiver certeza de que você entendeu as palavras-chave, tudo bem? Não corre o risco de escrever um tema que ficou mal interpretado. Por favor, pare para ler o tema, vá resolver uma outra questão, depois volte, leia novamente para saber se você conseguiu entender tudo aquilo que o texto, que é a palavra temática, que é a frase temática está te dizendo, tá bom? Por último, eu penso, que repertórios servem para embasar esse pensamento, que é essa tese? E lá no quarto parágrafo eu apresento uma proposta. Hoje, vai dar para falar de proposta? Infelizmente, não. Tudo bem, eu queria muito fazer uma revisão sobre proposta, mas eu sei que vocês já tiveram aula sobre isso. Se não, eu queria que vocês, por favor, sei lá, pegassem uma redação nota 1000 amanhã, lesse ela amanhã, identificar o que a gente falou na aula aqui, tópico frasal, repertório, contextualização, tese, e ler o quarto parágrafo. Tudo bem? E aí você vai ver lá, agente, ação, meio modo, 5 elementos. Tudo pro beijo. Vocês estão aí ainda? Desistiram de mim? Desistiram de mim? Sim ou não? Agora é um momento muito especial dessa aula. Se você não desistiu, eu quero dizer que você é um guerreiro e você merece isso. Não desistiram, né? Você é um guerreiro, você merece palmas. Um passarinho me contou o que pode cair na redação de vocês na segunda-feira. Passarinho, que som é esse? Um passarinho me contou e aí eu trouxe para vocês um pouquinho, um spoiler do que pode ser o tema da segunda-feira, tá bom? Vamos lá. Índice de lixo doméstico é crescente na pandemia, revela pesquisa. Opa, interessante. A nossa relação com lixo, ela nunca foi uma relação saudável, né? Inclusive essa palavra lixo já dá uma ideia muito conotativa, uma ideia muito negativa para essa visão. Quando você chama uma pessoa de lixo, você quer dizer que aquela pessoa não serve para nada. Olha só como é que a gente tem essa visão do lixo. Ela é totalmente descartável. Por mim, ela poderia não existir. Mas a gente sabe que no mundo não tem como a gente se livrar do lixo. Por quê? Porque todo material que a gente descarta na natureza não é lixo, certo? Porque não tem para onde ir. A gente pode, sim, fazer processo de reciclagem, mas tudo fica na natureza e circula. Inclusive, tem uma pesquisa do Greenpeace, se não me engano, que indica que já existem pessoas
que nascem com microplásticos, não sei falar essa palavra difícil, no organismo, certo? O que é isso? Consequência do descarte inadequado do plástico. Por quê? Porque não existe lixo no mundo. Tudo fica aqui e de alguma forma vai voltar. Ou vai ser aproveitado de alguma forma, ou vai demorar anos e bilhões de anos para se decompor. Tudo bem? Olha só, a palavra reciclar, e aí que vem o contraponto, e transformar são do mesmo campo de significação. Mas a mudança que a associação operou na vida da catadora é algo mais elaborado do que fazer um plástico, um outro plástico, né? Um objeto em outro objeto, em uma qualidade inferior. Agência Senado. Qual é o maior enfoque que a gente pode ver aqui? Que essa visão que a gente tem dos materiais recicláveis, a partir de agora não vou mais chamar de lixo, porque não é lixo. Lixo é uma coisa descartável. Aquilo que a gente joga na lixeira, enfim, até a lixeira, né? Ele pode ser reaproveitado. E quem é responsável por isso são os catadores do Brasil, que é uma profissão muito marginalizada ainda hoje, certo? Essas pessoas, elas são marginalizadas porque elas precisam de sustento por meio do lixo. Ah, eu não posso falar lixo, mas estou falando para você entender. Por meio desses materiais, mas, ao mesmo tempo, elas não têm o quê? Carteira assinada. A maioria delas vivem de forma autônoma. Elas lutam para que seus direitos sejam atendidos, inclusive a aposentadoria. Entendeu? Então, como é que a gente vai priorizar esse trabalho que é tão essencial na sociedade se a gente ainda trata esses profissionais com muito preconceito? Então, eu queria que vocês observassem esse texto aqui comigo, que traz algum relato disso. Olha só. João diz que a maior dificuldade no seu trabalho, no entanto, é a discriminação. Muitas pessoas tratam mal, têm preconceito. Acham que tudo é lixo, que a gente é lixo, inclusive. Mas, na verdade, isso aqui, ele apontando para a carroça, né, que ele passou o dia coletando, é mercadoria. Isso aqui vai gerar renda para ele. E o que estamos fazendo, além de ganhar dinheiro, além dessa renda, é ajudar a manter a cidade limpa. Então, olha só como é essa visão. Eles observam aquilo que poderia ser descartável como uma forma de sustento, mas não apenas isso, para além disso, como uma forma de sustentabilidade, que é uma ideia que é super atual no mundo de hoje. E quanto mais cedo a gente falar sobre isso, menor vão ser as consequências. Meu maior medo é de ser atropelado na rua. Outro dia, um motorista me deu uma pancada. Disse Rubens, que é um catador do Rio de Janeiro. Mas a pesquisadora Fernanda Lira diz que as porcentagens, na verdade, é bem maior. Nos censos, elas dizem que o catador é o marido, o filho, mas na prática eles também fazem o trabalho. Tudo bem? Inclusive, inclusive isso é uma forma de... Existe tanto preconceito que as pessoas não conseguem dizer, externar o seu trabalho, não tem orgulho do seu trabalho, tá bom? O que é totalmente injusto, infeliz isso, a gente marginalizar essas pessoas. Vamos lá. É, não sei se posso falar teu nome, mas um aluno pediu essa informação. O que, é que eu tenho para te dizer? Você pode utilizar esses dois de forma como você quiser, mas principalmente de forma relativa para poder comprovar o seu argumento. Tudo bem? Lembra que o papel do repertório é apenas esse. Às vezes a gente se confunde, né? Deixa o repertório argumentar pela gente, o que não é certo. A gente só deixa o repertório, joga ele lá e acha que está tudo ok. Não, ele não vai argumentar pela gente. Por quê? Porque às vezes esse repertório não foi feito para esse tema, mas a gente pode utilizar para esse tema. Porque às vezes o autor não estava escrevendo sobre aquilo, mas ele pode ser, enfim, um pensamento ele pode ser explorado por diversos viés. Então, o seu papel é pegar esse pensamento, reciclar, inclusive é uma palavra, reciclar ele e colocar ele na forma como você quer, para posicionar, para defender a sua tese, tudo bem? E eu queria te sugerir a diversificar os seus repertórios. Se você utiliza muito um tipo de repertório, mas isso é mais lá para frente, tá bom?
Se você já sabe utilizar esses, permanece, tá bom? Não tô te falando aqui para tu não utilizar. Usa. Mas lá para frente, tenta diversificar, porque às vezes a gente fica muito preso a esses repertórios e nem sempre eles vão ser suficientes, tá bom? Então diversifica aí. Tem muitas formas, tem dados, tem filmes, tem séries, tem obra de arte, tem historiadores, geográficos, sociólogos, filósofos, como você conhece, música, tudo é passível de repertório sociocultural, tá bom? A produção de resíduo domiciliar cresceu em mais de 10% e deve chegar aproximadamente a 25% ou mais, segundo a Ambrepé, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Para a engenheira ambiental local de gestão de resíduos, Caroline Buarque, o descarte incorreto do lixo, principalmente durante a pandemia, pode ter grande risco na contaminação. Aqui é um problema que eu queria falar com vocês, inclusive. Se o lixo, né, que é o descarte inadequado desses materiais recicláveis, ele gera um problema antes da pandemia, imagina com a pandemia. Eu não estou falando só da poluição, da enorme poluição que a gente está tendo. Imagina só, produzindo lixo hospitalar, máscaras emergenciais, face shield, luvas em muitos lugares. Eu estou falando lixo hospitalar, certo? No caso, teve que aumentar essa produção. Pensa só, que eles não podiam repetir a mesma máscara, então essas máscaras foram mais descartáveis, seringas, enfim, diversas produções. Mas, no caso, esse lixo é domiciliar, não é um lixo hospitalar. A gente não separa o lixo que ele deveria ser hospitalar. Porque como a gente teve que usar máscara, essa máscara ela foi destinada ao lixo, ela foi destinada a esses coletores que fazem processo de reciclagem, só que a gente não colocou ela como ela deveria ser descartada, como um lixo hospitalar. E isso pode ter ajudado, inclusive, a contaminar essas pessoas que são profissionais, que estão ali trabalhando, mas que estão em alto risco. Inclusive, a vacinação deles era para ser como um elemento essencial durante o combate do Covid. Porque se eles ainda estavam trabalhando, mesmo em época de pandemia, porque o lixo não parou de ser produzido, porque a gente parou de sair, na verdade ele duplicou, ele aumentou, como diz as pesquisas. Então essas pessoas elas deveriam ser menos marginalizadas, tá bom? O problema é que as pessoas não separam o lixo como deveriam, sobretudo na pandemia. Misturam orgânico com inorgânico, colocam materiais contaminados no lixo comum. E se quando tiverem contato com esse material, não estiver bem preparado, pode se contaminar. Então, olha só esse problema social aí. Nós temos 2 minutos, na verdade, 1 minuto para a gente finalizar nossa aula. E nesse 1 minuto, eu queria dizer para você, respira. Já quero desejar uma boa prova para você que está aqui me acompanhando até agora, nessa sexta-feira. Bom retorno às aulas, mas principalmente boa prova para você, tá bom? Confia, respira um pouco, descansa um pouco no domingo antes da prova, tá bom? Fique tranquilo, não se desespere, você vai fazer uma boa prova, você tem preparação para isso, você tem conhecimento, você tem total capacidade. Olha só, você está aqui hoje assistindo uma aula, enquanto muitos não preferiam assistir, né? Enquanto muitos não desistiram, chegaram a não assistir a aula. Então você está tendo essa oportunidade, não perde, por favor. Estou falando como amigo, não como professor. Olha só, vamos falar de alguns argumentos que vocês podem utilizar? Ausência de denúncia. Opa, ausência de denúncia é um negócio bom. Por quê? Porque a gente já está tão acostumado a jogar lixo na rua, a ver as pessoas descartando inadequadamente seu lixo, que a gente não percebe que isso é passível de ser crime, punido e denunciado. A gente já naturalizou isso, tá bom? E aí tem um repertório da banalização do mal, tem um repertório da Simone de Beauvoir, que também fala sobre isso, tem o John Locke que fala da tábula rasa, certo? Enfim, na sua proposta, você pode dizer que o Ministério do Meio Ambiente deve criar mecanismos de denúncia, deve incentivar a propagação desses mecanismos, facilitação das pessoas a esses mecanismos. Um outro argumento, ampliação de doenças. Se não existir os coletores de lixo, as pessoas elas vão estar mais propícias a quê? A serem contaminadas por leptospirose,
Eu não sei mais outras doenças, mas outras doenças mais graves, inclusive contaminações. Tudo bem? Repertórios. Eu posso usar o quê? Revolta da vacina, que é uma época. Eu posso colocar a Revolução Industrial, que é uma época muito suja também, de população, êxodo rural. Foi quando as cidades foram grandes conglomerados de cidades. E aí acabou, por falta de higienização, as cidades foram criando mais doenças. A peste negra, inclusive, peste bubônica. O Brasil é o quinto produtor de lixo do planeta e possui uma baixa porcentagem de descarte adequado desses resíduos. E a minha proposta, no caso, é a atuação de ONGs ou da vigilância sanitárias. Tudo bem? Olha só, que bacana. Muito obrigado, então, por ter ficado até aqui. Uma boa sexta, um bom final de semana, boa prova. E que Deus abençoe a todos. Tchau.